Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Está começando mais um episódio do Conexão Ágape Podcast. Esse é um episódio muito especial e você, tenho certeza que vai ser muito edificado com a nossa história de hoje. Então, antes da gente anunciar aqui o nosso convidado, eu já quero fazer um convite para você. Você, principalmente, que está chegando aqui pela primeira vez. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, clica aí no sininho para você receber todas as notificações de quando o episódio for ao ar. Nesta quarta-feira, hoje nós estamos aqui recebendo o maestro Gilberto Mendes e também ele é o fundador do projeto Flauta Mágica. Gente, então eu tenho certeza que você não pode perder esse episódio, porque ele vai contar aqui para a gente toda a sua trajetória de história com esse projeto, como que surgiu e como que está hoje esse projeto que está completando este ano 25 anos de histórias. Então, são histórias de transformações de vidas através da música. Então, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo, o senhor, aqui no nosso podcast Conexão Ágape, para estar compartilhando aí com o nosso público, conosco, toda a sua trajetória de vida, desse projeto que teve início lá há 25 anos e que tem transformado muitas vidas. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Geisiane. Prazer estar aqui na Conexão Ágape para falar do Flauta Mágica, que é uma grande parte da minha vida, né? Sim, é muitas histórias. Você tem noção, assim, de quantas pessoas o senhor já impactou através do seu trabalho, através da sua dedicação, porque são anos de empenho, dedicação e entrega da própria vida, né, para esse projeto. Exato. Pelos nossos cálculos, né, já passaram por lá mais de 7 mil alunos. Eu estou considerando apenas aqueles que passaram e ficaram um bom tempo. Sim. Não aquele que entrou, não deu certo, saiu Sim. logo, né? Em média, aí, 3, 4 anos dentro do projeto. O nosso cálculo estima em torno de 7 mil alunos. Nossa, são muitas vidas, né? São Muitas muitas vidas. vidas. E porque... muitas histórias de transformação, que, aliás, é o que caracteriza o Flauta Mágica, né? Sim. É um trabalho de educação musical e de formação cidadã, objetivando exatamente isso, a transformação dos sonhos, né? Daquele sonho que é inicialmente ali ser uma empregada doméstica para ser um arquiteto, um engenheiro, um negócio assim, sabe? É lindo demais. E agora, quando que começou a sua vida com a música? Quando que começou essa sua ligação com a música até chegar à fundação do projeto? Porque hoje o projeto ele tem uma sede, mas lá no início o trabalho foi em escolas, é isso? Exatamente. Bom, isso aí começou quando eu era criança, né? Sim. Que eu, lá pelos meus 5, 6 anos de idade, despertou em mim aquela vontade, aquele interesse pela música, né? Mas a gente era de uma família muito pobre, lá do interior de Minas Gerais, então sem a menor chance de entrar nessa área. Pelo menos eu pensava assim. Sim. E quando eu fui crescendo e fui mantendo essa ideia da música, eu procurava, assim, aqueles mais velhos que tocavam violão, aquela coisa assim, para me ensinar. E eu ouvi de vários amigos mais velhos que diziam para mim assim, ó, você não tem talento para música. Nossa. Então vai procurar outra coisa. Você tem dificuldade demais para fazer as posições, né, que eles falavam na época. Então não dá. Mas a coisa não saiu da minha cabeça. E isso ao longo de mais forte. ao longo de toda a minha vida eu fui buscando um aprendizado aqui e ali, tudo muito informal, né? E cheguei lá pelos meus 20 e poucos anos na condição de entrar, de ser aceito por um maestro para fazer parte de um coral que tinha lá em Minas Gerais. E logo eu ganhei assim um status de aprendiz dele, né? Ele me escolheu para me ensinar. Eu fiquei muitos anos estudando com ele, mas aquele estudo assim bastante intenso, né? Sim. E
E aí me ocorreu o seguinte, eu comecei a questionar essa coisa do talento, Sim. sabe? Tem talento, fulano tem talento, o outro não tem. Como é que é isso, né? E Sim. comecei a estudar isso, a pesquisar isso. E a gente vê que é muito subjetiva essa questão. Sim. Passa por uma série de coisas, de estrutura física, de emocional, e vai, sabe? Sim. É muito amplo essa questão. Então, eu comecei a colocar a questão do talento meio de lado. Sim. Porque eu que era titulado como sem Aham. talento, consegui desenvolver Sim. boas técnicas de estudo, de tocar e de cantar. Então eu vi que aquilo ali passou muito pela minha determinação, pela Sim. minha vontade Fez a diferença. de superar as minhas dificuldades. Sim. E eu falei, é por aí, Que bom. Aí quando o Flauta Mágica, quando eu iniciei o Flauta Mágica, eu iniciei o projeto sob essa perspectiva, né? Sim. De não fazer teste de seleção. Sim. É a primeira coisa que foi riscado do projeto. Sim. Qualquer criança que queira aprender, porque muitas vezes é no aprender que é despertado um talento que ela muitas vezes nem sabe, né? E um outro detalhe que sempre me chamou a atenção é que os professores de música, pelo menos da minha época, parece que havia um certo interesse da parte deles de dificultar as coisas para mostrar que aquela linguagem era só para pessoas especiais, tipo ele, por exemplo. Pessoas que tinham um intelecto. Você olha para uma partitura, você vê ali aquele monte de bolinhas e de figurinhas, então é uma linguagem totalmente diferente do português que a gente escreve e fala, né? Então, as pessoas que sabiam, que tinham esse conhecimento, esnobavam, assim, descaradamente, né? Não, isso aqui não é para o seu bico, tipo assim, né? E aí, um outro aspecto que a gente adotou lá no Flauta Mágica foi a simplificação da linguagem, a desmistificação da linguagem. Porque tornar difícil aquilo que pode ser simples. Exatamente. E é com esses dois pilares, digamos assim, que a gente foi lá para o Vitória. Inicialmente nós começamos realmente numa escola pública, né? Mas o projeto começou a ter visibilidade, a Unesco entrou na história e conseguiram enxergar, de lá de Brasília, conseguiram enxergar a gente aqui. Que legal. A gente estava fazendo umas apresentaçõezinhas e tal. Aí veio uma equipe de pesquisadoras da Unesco e essa equipe fez um estudo sobre isso que eu estou te colocando aqui, a metodologia, os objetivos, as práticas. E isso foi publicado num livro chamado Cultivando Vidas, Desafiando Talentos. Né? Alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Mas foi um livro que teve uma publicação nacional e internacional, alguns países fora também. Aí repercutiu. Foi como uma bomba, sabe? Em pouco tempo a gente estava dentro do Criança Esperança, nos apresentando naqueles programas lá, Faustão, Fátima Bernardes, Sandra Lemberg, não sei o que e tal. E aí a visibilidade explodiu. Que legal. Aí também começamos a ter apresentações fora de Cuiabá, né? São Paulo, Brasília, Minas Gerais e, de repente... Europa. Fomos tocar na França em 2004. Aí de lá para cá a gente não parou mais. Hoje você pode dizer que o Flauta Mágica tem uma metodologia do Gilberto? Eu diria que sim, porque foi sendo escrita ao longo desses 25 anos, né? E até hoje está sendo reescrito. É lógico, né? É um processo dinâmico. Mas, assim, tem muita coisa que eu tirei da minha experiência como aprendiz de música para colocar para a vida deles. E o senhor aprendeu quais tipos de instrumento que hoje você passa para os seus alunos? A música, ela tem uma linguagem
que é aplicada a qualquer instrumento. Sim. Então, assim, a diferença entre um piano e um violão é a escala, Sim. né? Tipo, o violão é um braço, as notas estão ali nas casinhas do violão, e no piano estão nas teclas, nos instrumentos de sopro estão nas chaves e coisa e tal. Uhum. Mas é a mesma coisa, sabe? Então, se Entendi. você sabe que de um dó para o ré tem um tom, isso vai ter um tom em qualquer instrumento, né? Então, a Entendi. escala musical, ela é aplicada aos instrumentos, digamos assim. Entendi. Então, ó, você que está acompanhando a gente aqui, às vezes você pensa que você tem tanto desejo de aprender um instrumento, e às vezes você tem aquela barreira do talento. Ah, mas eu não tenho talento para isso. Não. Ele está aqui falando que ele é um grande exemplo de que a determinação vence o talento. Tem até uma frase que fala isso, né? A determinação vence o talento. Porque se a pessoa tem só o talento estacionado, ele não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. E quando que foi essa... Ah, pode falar, desculpa. Ainda naquela pergunta anterior que você me fez, que Sobre o instrumento. é muito importante, muitas vezes eu percebi isso no Flauta Mágica, né? Os próprios pais, eu não vou colocar meu filho para estudar flauta doce, né? Porque flauta doce é um instrumentozinho que não tem glamour nenhum, né? Aquela coisa simplificada e tal. Mas é um grande equívoco. Por quê? Porque a flauta doce é o instrumento mais fácil que existe para se tocar, para se aprender a tocar. E com essa flauta doce, você tem acesso à linguagem musical, que eu falei para você, que ela se aplica a qualquer instrumento. Então, se é fácil tocar e já te dá, e já te permite entrar pela porta da frente no mundo musical, que é a leitura, a partitura e tal. Então, e a partir daí, se a criança tiver vontade de se dedicar a um outro instrumento, ela já está com meio caminho andado. Sim, entendeu? Porque esse daí vai puxar para outros instrumentos. Já com o domínio da linguagem. Sim. E quando que foi que você teve esse start, assim? Você já morava aqui em Cuiabá, um período quando surgiu o projeto, você falou assim, não, vamos emplacar, vamos fundar esse projeto para a gente alcançar a vida dessas crianças. E o porquê o nome Flauta Mágica? Quando eu morei um tempo no sul de Minas, ali perto de Belo Horizonte, né? Quando eu saí do interior. Já com seu talento, sua determinação em mãos. A determinação, o talento. Eu estive estudando com esse maestro. E lá na região, perto de Belo Horizonte, é uma região riquíssima em valores musicais, em cultura musical. Aquele tempo do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, do Lô Borges, né? Wagner Tiso. Então, esse pessoal fazia música de extrema qualidade, né? E muitas serenatas à noite, o povo é um povo musical, sabe? E eu tive contato com a flauta doce. Às vezes a gente pegava um violão para reunir o grupo, para cantar, para tocar, e tinha um pessoal que tocava a flauta doce, e aquilo soava muito bonito, muito bonito. Me impressionava, sabe? E aí eu me mudei para Cuiabá, vim trabalhar na antiga escola técnica, né? ETF. ETF. Passei no concurso aí, vim trabalhar aí. E desde essa época que eu fazia umas coisinhas na área de música aqui. Minha área profissional não é música, eu sou formado em física. Ah, sério? Meu Deus! Dava aula de física lá na escola técnica. Olha aí a revelação da curiosidade de Gilberto, formado em física. Mas assim, muito apaixonado pela música. Né? Gritava mais alto. E aí o secretário de Educação, secretário municipal de Educação da época, falou, Gilberto, faz um trabalho lá no Vitória, porque lá no Jardim Vitória já era um bolsão gigantesco de populacional. Sim. Né? E sem nenhuma opção de lazer para as crianças. Então, as crianças tinham aula nas escolas, depois ficavam ali naqueles barzinhos, jogando sinuca, vadiando, como minha mãe dizia, né? Sim. No bom sentido. Mas só que esses locais eram, assim,
o point Sim. das coisas ruins, sabe? Sim. E as crianças, desde cedo, Aprendia coisas se envolviam com essas coisas. E aí o secretário falou, olha, faz um trabalhado de contraturno, né? Aí eu falei, vou fazer flauta doce lá. E deu certo, vou fazer 25 anos. Né? Então, comecei na escola Dejane Ribeiro. Aí, quando o projeto cresceu muito e estava assim, precisando caminhar com as próprias pernas, eu saí da escola e criei o grupo e criei o projeto. Criei, não, ele já estava criado. A gente passou a denominar Flauta Mágica, em homenagem à ópera do Mozart, né, que é uma ópera belíssima. E ficou, o nome agradou todo mundo. E naquela época, como que os pais viam já de resultado nessas crianças, né? Você tem contato com alguém que daquela época era criança e hoje que virou dessa pessoa? Você tem contato de pessoas que era criança 25 anos atrás, participou desse projeto? Geisiane, começou assim tudo muito simples, muito pequeno, né? Um grupo de crianças, uma flautinha para cada um, um caderninho de partituras, o livrinho lá com as orientações e só. Então, quando a gente saía para fazer pequenas apresentações, sim, a gente saía caminhando ali com a flautinha na mão, um caderninho, né? Tudo muito simples. E é isso que desestimulava os pais de colocar as crianças para estudar lá, porque pequeno, tipo assim, insignificante, né, digamos assim. O pai muitas vezes não tinha aquela visão de que, ou tinha aquela visão de que não era algo rentável, exato, profissional para o filho, né? Mas só que o tempo foi passando e aí eu comecei a ouvir historinhas assim, a professora de matemática da escola tal estava dizendo numa reunião que a criança tal, que tinha dificuldades enormes com a matemática, não sei o quê, de repente começou a ter um raciocínio lógico mais fluente e que surpreendeu, digamos assim. Sim. Aí a outra falou, na minha escola também está acontecendo isso. Quem é a pessoa fulano? Quem é a pessoa ciclano? Do Flauta Mágica. Aí isso foi se repetindo e foi chamando a atenção da comunidade, né? E aí, nas oportunidades que a gente tinha, eu colocava para eles que a música, ela é uma atividade intelectual que envolve 1000 coisas, 1000 valores, né? Que vão desde os aspectos cognitivos à fluência de raciocínio. Sim, né? Maravilha. Porque na música, por exemplo, quando você vai tocar uma partitura, você tem que prestar atenção no som, se é um som mais alto, mais baixo, na duração do som, se é mais longo, se é mais curto, sim, e na intensidade, se é mais forte ou mais fraco. Só por aí, só você trabalha com 3 dimensões simultâneas. E como é uma música, e como é uma arte tempo real, não é igual a novela que o ator ensaia, vai lá e grava, erra, aí grava de novo. Não, a música não, você está ao vivo ali. Então, você tem que dar certo. Você só tem uma chance de fazer. Só tem uma chance de dar certo. Então, assim, isso exercita o raciocínio de uma tal maneira. Concentração. E como é tudo dentro de uma lógica, isso se aplica a qualquer área do conhecimento humano. Sim. Então, é um belíssimo exercício de intelectualidade, digamos assim. Sim. E isso aí é um sinal de que as escolas teriam que ter isso, né? Todas as escolas teriam que ter como grade curricular o aprendizado, a prática da música, de instrumentos nas escolas, né? Hoje o senhor, assim, olha, contando isso, por que será que as pessoas não têm essa visão, ou por que as escolas não investem nisso? Porque vai ser um resultado bom no aprendizado, né? Aí também tem muitas coisas envolvidas nisso. Uma delas é que, por exemplo, uma escola, ela foca no português, na matemática, sim, na geografia, na história, e pronto, ponto pacífico. E esse aí é o digamos que a grade curricular a grade, básica. A grade é o carro-chefe
do objetivo daquela escola. E o resto é periférico. Por exemplo, a educação física também não tem o mesmo status que a matemática, Sim. né? As artes também. Eu lembro De que um modo quando geral. eu estudei no ensino médio, ginásio na época, né? Nós tínhamos teatro, tínhamos aula de bandas e fanfarras, eu toquei bandas e fanfarras, e realmente as pessoas que faziam as atividades extras, elas eram mais produtivas. Sim. E o outro aspecto, um outro aspecto importante aí dessa história é o seguinte: como não são atividades principais, né, desse carro-chefe da grade curricular, além do, eu não diria desprezo, mas não estando no foco, não se prima pela qualidade. Sim. E aí, precisamos de um professor de música, digamos assim. Aí leva qualquer um. Como se não fosse algo de valor. Exato. Só para cobrir Exatamente, horário. Então, isso causa um prejuízo gigantesco para a qualidade do ensino no nosso país. Não é só em Mato Grosso, não, está no Brasil inteiro. São raras as exceções, sabe, que as pessoas dão valor a isso. E é um erro, porque sabendo das coisas que eu estou colocando aqui, a gente verifica que isso somaria em todos os outros conteúdos, né? Sim. Então, o prejuízo está... Quem dera seria, né? Seria bom se tivesse um pouquinho de flauta mágica em cada escola, né? Uma gotinha de flauta mágica. Mas vendo desse lado aí, que a gente está falando a questão da valorização, né? Que poucas pessoas valorizam o ensino de músicas nas escolas. Daquelas pessoas que passaram pelo projeto, muitos se tornaram professores? Olha, profissionalmente? eu vou emendar essa sua pergunta com aquela que você fez anteriormente, se eu tenho contato com os alunos e tal. Né? Um dia me perguntaram assim: Gilberto, quantos músicos assim top, né, já surgiram aí no Flauta Mágica? Virtuosos, né, que eu falo. Sim. Eu digo nenhum. Aí fica meio que contraditório, né? Como que você tem um projeto musical que tem 25 anos e não tem nenhum virtuosista, um virtuose aí no mundo, tocando e fazendo sucesso? Porque esse não é o objetivo da instituição. É transformar vidas, né? Exatamente. É por meio da música. E isso tem que ficar bem claro. Por meio da música se busca uma educação geral, uma educação, uma cultura de buscar valores. Quando eu comecei a falar com você, eu falei do sonho, da transformação de sonhos. Eu tenho milhares de casos assim. Inclusive nesse show que a gente vai fazer agora, dia 23 de junho, já é o convite, hein? Já faz o convite. 23 de junho, no Cine Teatro Cuiabá, nós vamos fazer um show, Flauta Mágica, 25 anos transformando vidas. Esse é o nome do espetáculo. Né? E traz consigo um repertório que a gente tem levado para fora, né? Para a Europa, para os Estados Unidos. Né? E olha que coisa interessante. Eu tenho uma história real disso aí, né? Uma criança, tem uma entrevista dela quando ela era criança, no Flauta Mágica. Sim. O repórter perguntou para ela: qual é o seu sonho? Aí ela falou assim: eu gostaria de trabalhar numa casa bonita. Ela morava numa casa muito pobre, muito pobre. E o sonho dela era trabalhar como doméstica numa casa bonita para ter ali, para estar na casa bonita. Né? Sim. Hoje ela é arquiteta, com pós-graduação em Lisboa e mora na Espanha. E ela, então, ela não
mora numa casa bonita, ela É, constrói casas. casas bonitas. Olha Sabe só. assim, Como que é o nome dela? eu não posso, Ah, tá bom, não tem não problema. posso falar o nome aqui, Não tem mas problema, mas é uma delas, né? assim, E é um tem grande outras, exemplo. e tem outras meninas e rapazes que hoje moram em Londres, moram em Bruxelas, moram em Los Angeles. Eu tenho um ex-aluno que hoje está fazendo cinema em Los Angeles. E ele era ali do Jardim Do Vitória? Vitória. Todos Olha, são. todos são. Todos. Porque o projeto ele abrange o bairro, né? Inclusive, quando fomos pela primeira vez para a França, quando a gente voltou, os grupos de projetos sociais, que eram 11 ou 12 projetos sociais só no Vitória naquela época, 2000 e pouco e tal. E na reunião dos grupos, dos clubes de serviço, né, digamos assim, e das ONGs que tinham lá dentro, tal, alguém pegou a palavra lá e fez uma crítica dura até, sabe? Pelo fato de eu ter levado essa gurizada para a França, se eu não estava fazendo um mal para eles, do tipo assim, de mostrar uma coisa que é completamente fora da realidade deles, para alimentar um sonho tipo impossível, uma coisa assim, e causar posteriormente uma frustração, né? Mostrar algo que não é realidade que não é deles. real, que não é possível, que não é acessível e tal. Nossa. Aí nós temos hoje aí uns 15 alunos que moram fora, todos eles. Você vê as fotos que eu vou apresentar lá no show. Que legal. São pessoas assim muito bem-sucedidas. Não financeiramente, às vezes, Sim. né? Mas você vê a pessoa num outro status, num outro nível de vida, sabe? Buscando seus próprios empreendimentos. Eu tenho uma aluna que mora em Londres, lá ela fala, olha, eu tô aqui, eu tô ralando. Sim. Mas tá bonita, bem vestida e coisa e tal. Tô ralando, porque eu não vim para trabalhar para os outros, eu vim para montar meu empreendimento. Maravilha. E ela é da área aqui do salão, como é que fala? Salão de beleza? Beleza, como é que chama isso? Cosméticos, estética e beleza. Estética é a palavra. Ela vai empreender nessa área de estética, porque ela mexia com isso aqui, né? E já está começando a se estabilizar lá, se dá bem. Maravilha. Foi agora recentemente. E assim... Isso é transformar vidas. Pois é. Porque a nossa vida, quem coloca o limite somos nós mesmos. Se você colocar o seu limite, que o seu limite é só até aqui, tá tudo bem. Vai ficar só até aí. Vai ficar até ali. Pelo que você fala, quem passou pelo projeto, ela teve uma transformação também de mente. Né? Muitas vezes sim. ela acreditou que a vida dela seria daquele rumo, porque ela nasceu ali, a vida dela teria que ser daquele jeito. E a partir do momento que ela teve um contato com um projeto, que ela conheceu a música, e o que através de tudo aquilo que ela aprendeu no projeto, transformou a vida dela, a mente dela, que levou ela para uma transformação de vida. E aí a gente pode raciocinar por um outro ângulo, que é a questão, por exemplo, no Flauta Mágica, a gente trabalha a música assim com profundidade, não é aquela tábula rasa só para dizer que é um projeto na área de educação musical, não. Só para dar assistência, né? Por quê? Tem uma explicação para isso. O tipo de música que a gente faz é um tipo de música elitizado, sabe? Não, sofisticado, vamos colocar assim. Então, requer grandes expressões, grandes desenvolvimentos de técnica para fazê-la soar com qualidade. O resultado disso chama a atenção nas apresentações. Que são belíssimas. Inclusive, desde que a gente foi pela primeira vez lá para a França, isso bombou, como a gurizada diz, né? E a partir daí, nós já fomos. Só para você ter uma ideia, quando a gente foi para a Alemanha, a gente tocou no Olympiadorf de Munique, que é um centro cultural sofisticadíssimo.
Então, assim, quem se apresenta nesse local? São artistas de expressão mundial. Sim. Entendeu? Então, a gente tocou lá. Aí depois, quando a gente foi para a Áustria, ó, Viena, para começar, é o berço da música ocidental, né? Então, ali você respira Mozart e todo mundo da música universal, né? E aí, inclusive, tocamos no Mozart House, que o museu era uma casa onde o Mozart viveu durante 12 anos lá em Viena. Então, a gente tocando nesse Mozart House, a gente via do lado dele ali as partituras originais do Mozart, Sim. o piano que ele tocava, as coisas dele. Então, aquilo ali arrepia para quem é do ramo, para quem curte isso. É um troço assim muito forte. Depois fomos para Salzburgo, que é a cidade onde ele nasceu, né? E Salzburgo é também, além de ser um lugar surreal de beleza, coisa que você vê só nos grandes filmes, né? Sim. O centro cultural também lá é muito evoluído e muito preservado, sabe? Então fizemos apresentações lá. Depois nós viajamos pelo interior da Áustria e fomos tocar no Conservatório Haydn, que é considerado o maior conservatório de música do planeta, do ponto de vista da música erudita. Sim. Porque hoje, se você falar em música jazz, bossa, blues e tal, já migrou para os Estados Unidos, né? Berkeley é a universidade do momento. Mas, ao longo da história, esse conservatório Haydn é considerado, na área de música erudita, o melhor. Aí depois a gente recebeu um convite para ir tocar na Disney. Sim. Disney. Agora você imagina. Imagina essas crianças. Como você se sentiu vendo essas crianças lá? Então, observe que, por exemplo, quando os filhos das famílias ricas vão para a Disney, e não são todos, porque só quem está no topo mesmo é que tem grana para ir, eles vão assim, como turistas, né? Sim, então vai lá. Aproveitar o que tem o parque. Mas chegam lá, são pessoas absolutamente comuns, no meio perdidas na multidão, digamos assim. Só mais um. A gurizada do Jardim Vitória foi à Disney como estrelas. Que legal! Tocar, fazer um show na Springs, que é uma praça central no coração da Disney. Sim. Tem essa praça lá, é uma praça cultural. E montaram lá um palco com som fantástico, de última geração. Sim. E fizemos um show lá de 1 hora. Nossa, então eles se sentiram assim, né? Nossa, saímos lá de Cuiabá. As pessoas vindo conversar com eles e tal, e cheio de gente, sabe? Assim, milhares de pessoas ali circulando. Como contrapartida, recebemos convites para visitar alguns parques temáticos. Uhum. Aí fomos lá conhecer o Avatar, que estava no auge na época. E depois fomos no Kingdown, que é o mais importante lá, né? Que é aquele que tem aquele show Disney, os desfiles dos personagens, aquele castelo, sabe? Até eu sonho conhecer. Pois então eu ficava olhando assim, ó, um guri lá da rua 21 do bairro Jardim Vitória, tirando foto em frente ao castelo lá da Disney. Um menino que até esses dias estava correndo atrás de bola ali. Então, assim, é difícil até pra gente que está vendo acreditar que é possível esse tipo de coisa. Né? E aí depois fomos para Miami e tocamos em várias escolas lá, públicas de Miami. Sempre assim, ó, lotado os teatros, sabe? Porque a gente combinou com as professoras de tirar os alunos da sala de aula e levar para o teatro para assistir o show do Flauta Mágica. Então era assim,
se tinha 500 lugares, tinha 500 pessoas lá dentro, Nossa. lotado, todos. E sempre causando essa impressão. Teve uma vez um momento lá que ele estava tocando uma música mais romântica, e eu estava muito concentrado, assim, tocando, tal. Quando eu olhei para a plateia, estava aquele mundaréu de celular ligado, assim. Filmando. Não, com as lanterninhas fazendo ligadas. lanterna, que Fazendo show! Que legal. Sabe, parecia um show de estrelas. Sabe? E foi um show de estrelas, né? Foi espetacular. Porque foi espetáculo. E agora, o ano passado, nós recebemos o convite de Miami para tocar na abertura do Festival de Cinema de Miami. Nossa, que maravilhoso. Você vê o lugar, sabe, assim, surreal, difícil de descrever, dada a beleza, um jardim, assim, muito bacana, muito bem decorado, com puta estrutura de som, e a gente fazendo essa abertura, e aí depois começando o festival, sabe? Então, é um festival de expressão mundial. Sim. E a gente não estava lá, e hoje eu tenho hoje não, já tenho essa consciência há muito tempo de que não é porque somos pobrezinhos de um projeto social que a gente é chamado para tocar nesses lugares. Mas é pela excelência do conteúdo que vai ser apresentado lá. Exatamente. E isso daí você olha com orgulho, né? Com orgulho, assim, tá, valeu a pena cada dia de ensino, cada dia ali se dedicado a ensinar as crianças os instrumentos, e elas também veem isso como resultado de um trabalho que elas se dedicaram, né? Elas têm esse sentimento também, como que é o lado delas, o que elas reportam para você? Olha para você ver como é que uma coisa puxa a outra e a outra puxa uma. Para participar de um negócio desse, aí tem exame tem teste de seleção. Sim. Para entrar no Flauta Mágica, não. Mas ali dentro, isso daí é até saudável para eles entrarem nesse ritmo de competição também. Quais são os critérios? De dedicação, na verdade, né? E quais são os critérios? Eu até brinco com eles e digo o seguinte: se o critério fosse beleza, só eu iria. Mas não é isso. Ainda bem que não é algo que precisa, né? É da beleza. Exato. Requer várias coisas. Por exemplo, o desempenho, para começar, né? O desempenho técnico ali no repertório. Que faz eles se esforçarem mais. Mas também tem a questão da disciplina, do relacionamento em casa. Maravilha. Eu sou muito interligado, conectado às famílias, né? Uhum. E eles reportam para mim as coisas que às vezes não estão bem e tal. Aí eu vou, pego pesado com as gurizadas lá, eles ficam na escola também, sabe? Então, assim, são as ferramentas que a gente usa para fazer essa transformação. Sim. Né? Botar a criança no eixo, na linha, no respeito aos pais, né? Na responsabilidade com os compromissos. Uhum. Então, o que acontece? Para ele se habilitar, né, se capacitar a estar numa viagem dessa, ele tem que mudar, não tem como. Sim. E eles até sonham acordado para ir. Uhum. Então, cria-se uma disputa saudável, porque vai entrar numa competição para ele até ter o sentimento de que eu almejei algo e consegui. E que não foi, ele tem méritos naquilo, não foi dado para ele uma viagem para lá, nada disso. Ele mereceu. E eu sempre falo isso para ele, você conquistou sua vaga. E rola muito aquela coisa assim da ciumeira, né? Uhum. Às vezes tem geralmente uma mãe, né, assim, que são mais, né, elas ficam forçando a situação. Ah, meu filho... Não, o critério não é esse. Aqui não tem QI. Não tem, não adianta. Aqui é mérito, até porque a apresentação está em risco, né? Exatamente. Aí, claro que nós não somos perfeitos, a gente às vezes comete injustiças, né? Sim. Porque uma coisa interessante é que o ser humano,
ele às vezes se esconde, né, suas potencialidades, suas coisas assim, e não se mostra. E não se mostrando, fica difícil você enxergar. Sim. Então, esse é um trabalho que a gente procura amenizar, né? Forçando a criança a se abrir, mas respeitando também as suas escolhas, né? De ser reservado, Sim. de ser recatado, digamos assim, mas tem um prejuízo. E às vezes aquela criança merece estar numa viagem e às vezes não vai por questões assim, sabe, que são menores, mas que às vezes nos leva a cometer equívocos, né, de não levar aquela criança, mas enfim, sempre haverá um risco, né, de você cometer uma injustiça, uma coisa assim. Mas a gente evita ao máximo esse tipo de coisa. Hoje o projeto ele atende cerca de 500 crianças, né? Qual é o prazo que as crianças passam no projeto? 4 anos, 5 anos? Que você vê assim que não é um período necessário para ela ter uma base, para ela ter um encaminhamento, porque tudo isso que você falou aí, até para participar de uma pré-seleção, para ir para uma viagem, para uma competição, isso aí ela vai levar para o resto da vida dela. Em tudo aquilo que ela for fazer, ela já vai ter consigo que ela precisa fazer algo com excelência, né? Independente se ela vai continuar na música ou não. Mas, assim, hoje o projeto, quem entra, até qual que é o prazo, ou não tem um prazo, como que é? Essa questão está dentro daquela outra que eu coloquei, do não teste de seleção. Sim. Então, digamos que eu receba hoje lá 2 alunos. Um é aquele espertinho que você acaba de falar, já está fazendo, daí a pouco já, sabe? Já está na apresentação. E o outro nem tanto, aí vai, aquela dificuldade, aquela morosidade, mas assim, o tratamento é o mesmo, sabe? Assim, então eu tenho, e muito, ao longo dessa história, o que a gente pode ver? Que às vezes aquele acelerado, aquela criança acelerada, ela às vezes cansa cedo e desiste. Tal. E o outro que está ali, naquele passinho, vai e fica 1 ano, 2 anos e até entrar na orquestra. Prazos não temos. Eu tenho aluno lá que com 1 ano, tem aluno lá que com 6 meses saiu do zero conhecimento e entrou para a orquestra. E tem alunos que levaram muito mais tempo, né? Muito, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. E quanto tempo fica na instituição, né? Um outro ramo da sua pergunta. Não há limite. Eu tenho um aluno lá que entrou, ficou rapidão e saiu e tal. E eu tenho um aluno lá que está desde a primeira aula. Ou seja, ele está fazendo 25 anos de flauta mágica. Olha só. Hoje ele é pai, as 2 filhas dele são colegas dele. Nossa, que legal! E ele é um adulto já, com seus 30 e tantos anos. Apaixonado pela música. Não. Olha, que legal. Está lá até hoje. Isso é importante. Então, Gilberto, vamos mostrar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente um trechinho de uma apresentação que vocês fizeram. Você fala para a gente onde que foi, como que foi. Eu falar esse foi Canção da América, em Viena. Como que foi a apresentação de vocês lá? A gente recebeu um convite do ministro da Cultura de Viena, olha para você ver, para fazer essa apresentação. Esse lugar aqui chama-se Weltmuseum Viena, que é o Museu do Mundo, né? É um palácio de mármore belíssimo. Fica no coração cultural de Viena. Essas crianças são todas do Flauta Mágica? Todas do Jardim Vitória do Flauta Mágica. Esse aqui, passou, é o rapaz que eu te falei que está há 25 anos no projeto. 25 anos. Aí, esse aqui, ó. Isso foi em 2014. 2014. E aí junta o coral, o pessoal da flauta. Na verdade, é toda a equipe da orquestra, né? E eu levei uma bailarina também.
E esses músicos que estão tocando aqui sou eu, tem um músico ali atrás e tem outro. São músicos convidados para integrar o grupo, né? Para ficar uma coisa assim mais sofisticada, né? E hoje, quando alguém precisa da apresentação da flauta mágica, como que é feito o convite? Como que vocês trabalham para a apresentação? Só entrar em contato conosco, porque quando você fala uma apresentação, depende do formato que você quer evento. No evento, né? Se é um eventozinho simples, vai só as crianças e eu. Sim. Se é um evento mais sofisticado, aí leva-se uma estrutura de guitarra, de bateria, para acompanhar, né? Tem um baterista tocando aqui também. E aí na plateia estava o ministro da Cultura. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. É isso aqui, ó. Tá todo mundo de costa. Mas ele é o Evandro Didonné. Olha só. Gilberto, você olhando assim, qual que é o sentimento que você tem? De espanto. Porque, assim, você sonha em fazer as coisas, sim, mas, poxa, chegar num lugar desse para fazer gravar um DVD, você vê justamente você que lá atrás ouviu que você não tinha jeito. Não tinha talento. Tinha talento para isso. Você vê que hoje grandes artistas nacionais gravam aqui no Rio de Janeiro, gravam o primeiro DVD gravado no Rio de Janeiro, maravilha. Nós gravamos em Viena. E nós estávamos até conversando aqui sobre essa questão de DVD. A gravação de DVD era toda uma estrutura, né? Não é qualquer pessoa que consegue gravar um DVD, ainda mais lá. E esse DVD aqui, ele foi todo gravado ao vivo, claro, você está vendo aí, e nós não tínhamos, isso foi avisado para a gente, sim, com antecedência, nós não teríamos a oportunidade de regravar uma música caso a gente errasse. Então, ia sair como se fosse natural, né? Ia ser natural. E você pode ver o DVD inteirinho, de A a Z. Direto. Perfeito. Mas também nós quase morremos de tanto ensaiar. É isso que eu ia falar. Qual foi assim? Mas aí que tá também o outro aprendizado que as crianças tiveram, exatamente, né? Preparação para fazer com excelência, né? Qual que foi assim o período, o prazo, o tempo que vocês ensaiavam? 2 anos. Ensaiando direto. E eu contava 2 anos para gravar um DVD? E eu contava para eles a história dos grandes ídolos. Zico, aquele um que jogava golfe lá nos Estados Unidos, não esqueci o nome dele agora. São pessoas que tinham um treinamento obsessivo, sabe? Zico terminava, todo mundo ia embora, ele ficava lá chutando bola nos lugarzinhos que ele queria encaixar a bola. Então, muito assim, lindo. Essas coisas não vêm assim de graça, não vêm. E é isso que eles têm que aprender também. Olha, uma vez eu contei para eles a história dos Rolling Stones, que existem há 50 anos que eles tocam junto. Aí os caras estão tudo velhinhos já e resolveram fazer uma turnê há uns poucos anos atrás. Com as mesmas músicas que eles tocam há 50 anos. Aí os caras, vamos fazer uma turnê? Bora. Os empresários cuidando da parte operacional, eles entraram para um estúdio e ficaram 2 meses ensaiando dia e noite as mesmas músicas que eles tocam há 50 anos. Para conseguir fazer a turnê. Aí as pessoas falam assim, mas, puxa, não assim, vocês nem precisavam ensaiar. Eu falo assim, não. Mas é verdade. Porque o cara, quando ele isso é a concepção dele, que eu concordo plenamente. Sim. A primeira pessoa que tem que estar plenamente satisfeito com o que faz é você. Sim. E depois o seu público. Entendeu? Verdade. Então, se você vai fazer alguma coisa para alguém, se você não agradar a si mesmo, com certeza já não vai estar legal para o outro. Vai ser um sacrifício, né? Tudo que você fazer vai ser como se fosse um sacrifício, não vai ser prazeroso. Né? Exato. E as crianças hoje, que estão lá no projeto, elas fazem aula de balé, flauta doce, violão e canto coral.
São cerca de 500 crianças que estão lá no projeto. E como que faz para quem quiser conhecer o seu projeto ou até mesmo fazer parte do projeto, que é para a comunidade ali do bairro Pedra 90, Jardim Vitória, né, em Cuiabá? É aquilo que eu te falei, nós não temos teste de seleção. Significa que qualquer criança pode entrar lá. É a partir de qual idade? Depende. O balé é a partir dos 4. A flauta a partir dos 7 anos, porque aí já está começando a aprender a ler, isso é fundamental. No coral a partir dos 5. E violão a partir dos 10. Então eu já posso fazer violão. Você já pode, você já pode eu fazer. tenho assim a vontade, muita vontade de fazer violão. O instrumento eu já tenho. E essa é outra coisa. Quem faz violão tem que ter o violão, porque a gente não tem um acervo lá de violões. E a pessoa tem que ter ele em casa, né, para estudar todo dia. Sim. E hoje, como que é mantido o projeto? Você disse aí que foram cerca de 9 anos vocês receberam apoio do Criança Esperança e de quem mais? E hoje, como vocês são mantidos? E quem quiser também apoiar o projeto, o que precisa fazer? Assim, muitos parceiros já passaram por lá, né? Mas o Criança Esperança foi a Unesco, né? Unesco / Criança Esperança. Foi que alavancou o projeto, foi essa parceria aí com a Unesco. Mas desde 2010, desde 2015 que a gente não tem mais, recebe esse apoio, né? Eu até preciso revisitar a Unesco. Aí vieram empresas privadas, né, com seus apoios pontuais, digamos assim, que vieram ao longo da história mantendo o projeto. Nos últimos anos, nós tivemos uma grande parceria com o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal, até o ano passado, ele geria recursos repatriados de operações de combate ao crime e tal. E esse recurso ficava em poder deles e eles podiam direcionar para projetos sociais, para organizações tipo os bombeiros, um negócio assim. Mas desde o ano passado que isso foi extinto. Aí o Ministério Público não gerencia mais esses recursos. Eles são destinados para o governo federal. A administração do governo federal. Mas os ministérios públicos estaduais continuam com essa autonomia. Uma autonomia de gerenciar TACs, termos de ajustamento de conduta e tal. E o Ministério do Trabalho também, é estadual. Então, são esses organismos que nos apoiam lá. Assim, garantem a existência do Flauta Mágica. Esse ano, por exemplo, nós entramos o ano de 2023 com a expectativa 0 de continuar. Sério? 0. Não tinha um centavo em caixa e a perspectiva de ter era 0. Aí uma empresa privada, ela destinou um recurso para o Flauta Mágica por meio de uma elaboração de um projeto que nós fizemos e tal. Mas até hoje esse recurso não chegou ainda, porque ele passa por um trâmite burocrático terrível. E já com os ministérios públicos, é uma coisa assim mais prática, entendeu? Menos burocrática. Então, recentemente recebemos um recurso e eu consegui pagar meus professores janeiro, fevereiro e março. Contas de água, luz, que eu estava segurando as ondas, eu botei tudo em dia. E graças a Deus, hoje o Flauta Mágica tem recurso para chegar até o final do ano, trabalhando normalmente. Esse show que a gente vai fazer dia 23 de junho, convite de novo. Vamos lá, prestigiar. Vai ser no Cine Teatro Cuiabá, dia 23 de junho, às 20 horas.
Esse, Casa cheia, garantido. esse show ele foi apoiado pelo Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, que tem a despesa da montagem da estrutura e Sim. tudo, né? Nós temos uma empresa aqui, a Nova SB, que ela nos dá toda a folheteria, toda a parte de comunicação do Flauta Mágica, a gente recebe inteiramente de graça. Nossa, que bom. Dessa agência de produtora. Publicidade e propaganda. Nova SB. Legal. Então, assim, eu digo para você que a partir agora de abril a gente deu aquela relaxada e com paz para trabalhar até janeiro. Que bom. E lá no site de vocês eu vi que tem um espaço para a pessoa apadrinhar ou doar. Né? A pessoa pode fazer isso através do site mesmo? Eu não sei como é que... Haverá em breve uma alteração nisso aí, porque a dinâmica que a gente tinha implantado não deu certo. Entendi. Falta de experiência da minha parte, enfim, é preciso todo um conhecimento, né, para gerenciar isso aí. Mas está entrando um pessoal lá aí na equipe do Flauta Mágica, especificamente para cuidar dessa parte. E aí a gente vai reativá-la. Legal. E quais são mais histórias assim que você tem para contar para a gente de bastidores de viagens, coisas que a gente não mostra na televisão, porque eu fico imaginando a carinha dessas crianças, né, se deslocando para outro país, passeando. Eu vi lá no YouTube de você, inclusive se você que está assistindo quer conhecer mais sobre o projeto Flauta Mágica, tem o YouTube, né, deles, o Instagram deles, no canal no YouTube é o Projeto Flauta Mágica. Lá tem reportagens, tem as apresentações, inclusive esse DVD que nós mostramos aqui, que foi gravado em 2014, está lá também no YouTube. Então você vai conhecer um pouco das apresentações desse projeto, né? Então, o que você tem para contar para a gente aí das histórias de bastidores de viagem que a gente quer saber? Olha, são muitas, né? Muitas histórias. O que mais te marcou? Mas algo tem uma assim? historinha que ela aparentemente é simples, mas ela é bastante significativa. Sabe? A gente estava caminhando do Museu do Louvre até o Arco do Triunfo, passando pela Avenida Champs-Élysées, que é a avenida mais glamurosa do planeta, né? Então, o sonho das mulheres é passear naquelas vitrines ali da Champs-Élysées. E aí a gente estava caminhando, aquele lugar maravilhoso, você não sabe para que lado que você olha, de tanta coisa assim, glamurosa. E aí tinham duas crianças caminhando atrás de mim aqui do projeto. Tinha alguns na frente, outros atrás, a gente andando em grupo ali. E o menino conversando com a menina. E não sei por que cargas d'água eu voltei minha atenção para a conversa deles, né? Aí o menino falou para a menina assim, olha, você já reparou que aqui não tem poeira? Olha só! Aquilo, eu me emocionei, sabe? Assim, primeiro pela inocência das crianças, né? O tipo de conversa que eles estavam tendo, né? Me emocionou. Que legal. Outra coisa que me emocionou é o seguinte, de onde eles vinham. Uma vez o Faustão veio fazer uma matéria conosco aqui e a gente foi caminhando assim, tinha um campo de futebol onde o pessoal estava jogando bola, os moradores do bairro. Mas quem estava assistindo não via nada, porque só poeira. Você não via jogador, você não via bola. Só poeira, meu Deus. Subiu aquela poeira assim, sabe? Inclusive o cinegrafista registrou isso e foi mostrado no Faustão depois. Para ver a realidade, né? E lá na Champs-Élysées não tem poeira. Nossa, e olha a visão dela, né? Da criança, né? Que aquilo ali foi algo encantador, né? Nossa, o lugar de onde eles vêm tem muita poeira, né? Que legal. Gilberto, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado, principalmente para quem tem essa paixão por música, né? Hoje, as pessoas elas precisam buscar, igual você disse aqui, ter essa determinação de buscar pelos seus sonhos. Você falou algo que ficou muito marcado, que eu falei, da menina que ela tinha um sonho de morar numa casa
grande, uma casa bonita, porque ela não morava e hoje ela é uma arquiteta. Então, assim, nós sempre contamos aqui histórias de realizar sonhos, que realizar sonho é possível. E hoje, tenho certeza que você que está assistindo aí, você muitas vezes tem aquele sonho lá dentro, gritando, por uma paixão, por um instrumento, por uma música, e fica apegado a esse talento. Ah, eu não tenho talento, que é uma barreira, né? E você mostrou, através do seu trabalho, do seu esforço, dedicação, que a música, ela não é simplesmente um instrumento para si, né? Mas ela é algo que você aprende para a sua vida e você transforma a vida de outras pessoas através daquilo que você sabe, né? Seu trabalho é lindo, é maravilhoso, eu tenho certeza que você já fez uma grande obra aqui na Terra, né? Porque eu falo que se o que a gente faz transformou a vida de outras pessoas para melhor, então nós estamos no rumo certo. Mas para quem está acompanhando e quer entrar na música, quer viver esse universo de música, qual é a orientação que você dá como maestro, com a sua experiência de vida? Uma coisa que eu sempre tenho com os meus alunos é essa coisa da entrar na atividade pela porta da frente, né? Às vezes, pelo comodismo, as pessoas têm aquela vontade. Eu conheço pessoas assim, né, que gostam, querem e tal, mas buscam o caminho errado. Por exemplo, eu vou estudar sozinho. Ó, ok, você pode até estudar sozinho, você vai gastar 25 anos para fazer uma coisa que quem tem um direcionamento faz em um. Sim. Né? Então, assim, se você quer fazer alguma coisa, busque o caminho adequado. Se você quer aprender música e vai aprender música pelo YouTube, você vai morrer de raiva, porque cada hora você vai ver uma coisa desconectada, aprende uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, aprende uma coisa lá, mas você não tem a conexão dos conhecimentos, Sim. que é tudo né, interconectado. E então você aprende uma coisa aqui isolada de outra, são bolhas de conhecimento apenas. Agora, se você quer fazer uma coisa, não precisa buscar o extremo, Sim. mas quer fazer uma coisa, faça bem feito, faça dentro do devido processo. Sim. Esse é importante, o processo, né? O empirismo é legal, funciona também, beleza, mas a academia, ela, além de ser um caminho seguro, ela não te joga para atalhos indevidos, entendeu? Sim. Então, assim, a ideia é essa. Quer fazer, quer ser, busca o caminho adequado, com uma boa orientação, que também é o que eu vou te contar, o que tem Desvio de orientação. Será que podemos dizer assim, né? O que tem de picareta, né, que eles falam? O que tem de picareta nesse mundo, meu Deus do céu. E isso é um grande problema, sabe? Então, a pessoa quer fazer, faz direitinho, procura orientação, verifica. É a mesma coisa quando você vai comprar na internet. Você não pesquisa quem está te vendendo? Sim. Mesma coisa, sabe? Faz uma boa pesquisa, procure a pessoa que tem conhecimento, que tem história, que tem pedigree na coisa. É verdade. Esse é o caminho. Que bom. Hoje o projeto, quem quiser conhecer através da rede social, através do YouTube, e a quem está em Cuiabá, né, pode ter o privilégio de assistir no dia 23 de junho, isso vai dar numa sexta-feira, no Cine Teatro Cuiabá, às 20 horas. Às 20 horas. Flauta Mágica, 25 anos, transformando vidas. Lindo, 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 e vale a pena. Gilberto, e você? Em quem você se inspirou? Em quem você se inspira? Eu tive a sorte de quando me mudei do interior para perto de Belo Horizonte, eu conheci um senhor que ainda é vivo até hoje. Ele está com 90 e tantos anos, mas foi a pessoa que falou, não, eu vou fazer, igual eu estou orientando as pessoas aqui, eu vou fazer a coisa da forma correta. Sim. Eu larguei o empirismo de lado, Sim. que eu vivia nele, tentando fazer as coisas sozinho, ou pedindo orientações aqui e ali, e fui seguir um roteiro, né, acadêmico e estudar com esse maestro, que é o Afrânio Lacerda.
Então, seria interessante, quem tiver curiosidade, interesse, pesquisa na internet. Maestro Afrânio Lacerda. Esse foi o meu grande orientador na área de música. Sim. E eu me inspirei nele. Ele fazia uns concertos assim, Gesiana. Ele trabalhava com música erudita, né? Mas ele fazia, por exemplo, uma Ave Maria de Gounod, Bach, e ele conseguia fazer com que quem estava na plateia entrasse assim, quase que em êxtase. Então ele fazia aquela levada, aquela condução do coral cantando e fazia aquelas suspensões. As pessoas prendiam a respiração na plateia. Aí quando ele indicava o relaxamento do coral, e eu observando isso tudo, sabe, assim, a capacidade de impacto que ele provocava, que ele tinha, ele impactava o público a esse nível de fazer o público suspender a respiração. Aí você, como público, você falava, esse aí... E como público e depois como membro do coral dele. Olha, que legal. E aí eu vi aqui, né, de frente para o público. Aí depois você aí eu copiei fazendo tudo. parte. Ctrl+C, Ctrl+V. Porque é coisa boa, né? Porque é coisa boa, né? Coisa boa a gente trouxe se inspira. para o Jardim Vitória esse nível de conhecimento. Então não é assim, uma coisa que, vamos inventar aqui. Não foi assim. Eu trouxe um conhecimento, né? Uma tecnologia de um grande mestre, que provavelmente herdou de outros e outros, né? Coisa boa a gente passa para frente. Lógico. Bom, Gilberto, obrigada, né, pela sua participação. Obrigada para você que acompanhou também até aqui esse bate-papo incrível. Por nós, a gente ficava aqui até 3, 4 horas, porque o que mais tem é história. Afinal de contas, 25 anos de histórias são muitas coisas. Eu creio que o Gilberto ele passou por cima aqui muita coisa, né, Gilberto? Pincelou muita coisa aqui, porque por causa do nosso tempo. Mas assim, o que eu quero dizer é que você é um ser iluminado por Deus, porque você faz um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso, e é por isso que você está aqui, né? Eu falei assim, o Gilberto tem que ir lá contar a história dele, porque esse é o foco do nosso projeto Conexão Ágape. Nós queremos trazer aqui histórias de vidas, histórias de transformação, histórias de superação, para que quem está ali do outro lado assista e ela tenha isso como uma gota de esperança para a vida dela. Nós vivemos num mundo hoje em que o que se propaga muito é o negativo, né? É aquilo que não é bom, notícias ruins, faz parte da humanidade. Mas quem quer ter uma boa história, quer ter algo que vai inspirar a sua vida, é só vir aqui no nosso canal, que sempre vai ter uma história que ela vai falar, uau! Eu tenho certeza que quem assistiu hoje, ouviu a sua história e falou, uau, sensacional. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. É lindo ver, não somente a apresentação, igual nós assistimos aqui, mas o que a música fez, o que aconteceu na vida das crianças através da música. Eu tenho certeza que é um legado que ela vai levar para o resto da vida. Então, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue abençoando o senhor fazer aí muitos mais 25 anos de histórias. Obrigado. Então, obrigada. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os links do YouTube, do Projeto Flauta Mágica, a rede social, a minha rede social também. Quero agradecer você e compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que essa história não pode ficar parada. Muitas outras pessoas precisam conhecer um pouquinho da história aqui que o Gilberto contou pra gente. Então, obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima quarta-feira e até mais.